Vamos agora conhecer os tipos de medida de produtividade que a gente pode usar num determinado processo. Produtividade pode ter múltiplos fatores. Podemos medir a produtividade total, ou seja, aquela produtividade que é o total do output dividido pelo total do input. A produtividade pode ser medida através de um único fator que a gente chama de produtividade parcial, por exemplo, uma produtividade da mão de obra especificamente, ou a produtividade pode ter múltiplos fatores. Posso juntar mão de obra com equipamentos e tratar aí uma produtividade multifatorial. E essa produtividade, além de ter esses múltiplos fatores, ela pode ser medida de duas formas, ou de uma maneira absoluta ou de uma maneira relativa. Para a gente entender melhor, vamos fazer um exercício. Temos aqui uma tabela onde a gente pode observar que eu tenho 4 medidas, a de receita e a de custo de mão de obra, matéria-prima e equipamento. O que é medida de output aí? É a medida de receita. O que é medida de input? São as medidas de custo que a gente tem aí nesses 3 fatores. Pois bem, o que é a medida de produtividade total? A medida de produtividade total nada mais é do que pegar o total de output do primeiro ano, por exemplo, se a gente estiver calculando isso para o primeiro ano, que dá 212 mil, dividido pela soma dos inputs, representados aí pelo custo de mão de obra, pelo custo da matéria-prima e pelo custo do equipamento. Isso me dá uma produtividade de 1,227. Qual unidade? Nenhuma, afinal de contas, a gente dividiu receita, valor unidade monetária, dividido por unidade monetária. O que significa 1,227? Significa que eu gerei 1,227 reais por real gasto nos meus inputs de custo. Isso é uma medida de produtividade total. Agora, o que seria a medida de produtividade parcial? Ou seja, vamos fazer a medida de produtividade parcial de mão de obra. É pegar o total das minhas receitas e dividir pelo custo somente da minha mão de obra. O que eu tenho? 2,273. O que significa isso? Que eu gerei uma receita de 2,27 para cada real gasto com mão de obra. O que é uma medida multifatorial? A medida multifatorial nada mais é do que a medida de quando eu quero olhar para múltiplos fatores, não só mão de obra, não só matéria-prima ou não só equipamento. Eu quero olhar, por exemplo, para uma medida multifatorial de mão de obra e matéria-prima. O que é que eu tenho aí? Eu vou dividir 212 mil, que é o total de output, dividido por a soma dos custos de mão de obra e matéria-prima. Isso vai me dar ali uma medida multifatorial de produtividade de 1,626. O que é essa medida? Essa medida é a medida de produtividade absoluta, ou seja, é um número. Mas eu posso olhar isso de forma percentual, ou seja, de forma relativa. E o que é essa forma relativa de medida de produtividade? Nada mais é do que, num determinado ano, no caso nosso aqui, no ano 1, a gente seta como o ano que a gente quer comparar com os demais anos. Esse ano a gente define como sendo 100%. E os demais anos eu olho para a minha produtividade relativa à produtividade do primeiro ano. Como podemos observar, no ano 2 a produtividade total caiu para 86%. E caiu novamente no ano 3 para 84%. E caiu novamente no ano 4 para 81%. 81% em relação a quê? Ao primeiro ano, que foi o primeiro ano que fizemos a medida.